Olá pessoal, agora nossa aula de geografia, tá? É lá na página 140, né? É a região sudeste, nosso assunto, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ela. A região sudeste é a maior região, é a mais populosa do Brasil, né? Questão de população e economia também, né? Ela é composta por 4 estados: Minas Gerais, capital Belo Horizonte; São Paulo, capital São Paulo; Espírito Santo, capital Vitória; e Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, tá? Sua população, de acordo com o censo deixa eu achar aqui, pessoal, 2010 hoje foi realizado, né? Seria realizado esse ano. Lembra que eu expliquei para vocês que essa contagem ela é realizada a cada 10 anos, né? Corresponde a mais de 80 milhões de habitantes nessa região, então é bem populosa, especialmente o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, tá? E também o relevo de lá, ele é caracterizado pela quantidade de planaltos elevados, né? Nas regiões serranas, rios de planalto também, tá? E aí, como havia no passado, antes de ser tão populosa, havia muita Mata Atlântica, o que infelizmente não há mais, por causa desse crescimento populacional, se destrói bastante para construir, né, o processo de urbanização, tá? A Mata Atlântica, ela quase que foi devastada, né, extinta dessa região. História e formação da região sudeste, né? O povoamento da região sudeste teve início com a fundação da Vila de São Vicente, que a gente acabou de falar de história, tá? Olha aí, história e geografia, né? Ok? E aí, isso, o fenômeno ajudou bastante essa questão dos bandeirantes, desse processo de estarem procurando ouro, né? Ajudou a fundar bastante vilas e a povoar a região, tá bom? De São Paulo, né? E também a questão da descoberta de metais preciosos e ouro em Minas Gerais, o que levou muita gente na época para lá, tá bom? Anos depois, né, com a lei Eusébio de Queiroz, aquela que proibia, né, a entrada de escravos no Brasil, em 1850, houve uma grande necessidade de mão de obra nas fazendas de café, né? Esse acontecimento ele foi responsável pela vinda de imigrantes italianos, né, espanhóis, alemães, que vieram trabalhar nas fazendas de café, ok? A questão da população da região sudeste é formada por brancos, negros, pardos, amarelos e indígenas, tá? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados mais populosos do Brasil, tá bom? Muitos brasileiros da região nordeste da nossa região, eles acabam indo, né, migrando para a região sudeste, principalmente para São Paulo e Rio de Janeiro, em busca de oportunidades de emprego, né, de uma renda maior, tá? Os grupos étnicos de lá, né, nós temos a população do sudeste. Ela é formada pela união de 3 grupos: brancos, negros e indígenas, assim como praticamente todo o Brasil, tá bom? E temos alguns tipos característicos que eles contribuem para o desenvolvimento da região. Nós temos o colono, que ele dedica-se à agricultura, né? E, em geral, é o caipira, o caboclo conhecido, tá? O boia fria, também conhecido como Zé Marmita, trabalha no campo, geralmente nas plantações. Eu acho que eu já comentei com vocês em alguma aula passada a questão do boia frio. Por quê? Porque eles saem muito cedo para trabalhar nas plantações, então eles levam o alimento deles nas marmitas, né? Então, quando eles vão almoçar, aquele alimento já está frio, por isso boia fria, né? Ou Zé Marmita, tá? Sambista, ele é típico da região do Rio de Janeiro, né? Ele trabalha na questão da indústria do carnaval, tá bom? Aí nós temos o garimpeiro, extração de pedras, ouro, não quer encontrar. O operário trabalha nas indústrias, tem bastante lá, especialmente em São Paulo, tá? Boiadeiro, aquele que cuida do gado. O barqueiro, aquele que vive às margens do rio transportando, né, pessoas, mercadorias e pessoas. O caiçara, que eles chamam lá de caipira praiano, né? Ele vive da questão de pesca, né? Ele fabrica redes para a pesca, tá? E nós temos o minerador, que é típico das grandes minas exploradora e riqueza do subsolo, tá? Aí vocês vão, pessoal, lá para a página 147, tá bom?
O relevo dessa região, ele é marcado por uma variedade de planaltos, planícies, né, e algumas depressões, mas o que tem maior destaque lá são as serras, né, os planaltos elevados, tá? Principalmente porque Minas Gerais tem bastante, tá? São Paulo também, Rio de Janeiro também. Basicamente lá há 4 tipos de relevo que a gente vai ver um pouquinho sobre eles. Primeiro, planície e terra baixa de costeira, tá? Ela tem uma característica, ela é formada por larguras variáveis, tá? Planalto meridional é conhecido pela variação de pedras menos resistentes, né, e outras mais duras, o que possibilita umas falhas lá no relevo. Em alguns lugares a pedra é mais firme, outras ela é mais não é, né? Serras e planaltos do leste e sudeste, tá? Grandes serras e paredões de pedra grande, né? Muito comum em Minas Gerais. As serras lá são fáceis de encontrar no centro mesmo. Você pode ver, né, essa questão aí das serras, tá? Lá em Minas Gerais. Eu morei lá um tempo. E a gente falava assim, Minas Gerais, ou você tá subindo ou você tá descendo em algum lugar, né? Uma ladeira, uma serra, tá? Depressões periféricas, né? É um tipo de solo baixo, tá? E plano. Ele geralmente está no meio das serras, formando uma que parece uma canoa, tá? Ele fica no meio das serras, tá bom? A hidrografia lá, os rios, né? Eles são usados bastante na questão principalmente por rios de planalto, ou seja, né, rios que oferecem a possibilidade de aproveitamento para a produção de energia, né? As principais bacias que tem lá é a bacia do São Francisco, tá? Que ela nasce na Serra da Canastra, lá em Minas Gerais, tá? E corta alguns estados do Nordeste, inclusive, né? E as bacias secundárias, tá? Destaque tem alguns rios lá, que é o Rio Doce, Paraíba, o Rio Sul, tá bom? Por ser uma região de planaltos, os rios são aproveitados pelas usinas hidrelétricas, né, para a produção de energia. No Sudeste, nós temos a usina hidrelétrica de Três Marias, né, que lá é o Rio São Francisco, tá? E de Furnas. E o complexo hidrelétrico de Urubumpungá, também é no Rio Paraná, tá ok? E aí a gente vai dando uma pausa aqui, como eu falei, região sudeste também, como as outras regiões, eu gosto de dar ela um pouquinho a cada semana para não ficar aquela coisa muito extensa, tá? Então, é isso, pessoal. Façam a leitura até a página 148, é muito importante você estar lendo o texto também para relembrar o que eu falei aqui. Eu sempre gosto de fazer um resumo para vocês, né, como vocês sabem. Aí vocês vão responder a página 145 e 146, tá? E a página 149, tá bom? 145, 146 e a 149. Respondem, manda pra mim naquele horário. Eu vou estar postando o gabarito, você sabe, horário de 11h30, tá bom? Por favor, façam as atividades e mandem para a professora, tá bom?